Sou Edson Mendes, somos um grupo da faculdade, né, Universidade São Judas, da Vila Leopoldina, São Paulo, e estamos aqui em conjunto com o Danilo, né, também um parceiro lá da faculdade, e a Aline. Temos outros integrantes, porém eles não conseguiram acessar, mas depois, como vai ficar salvo, a gente vai compartilhar essa conversa, tá? Então, o Marcelo aqui está conosco hoje, ele é representante da União Cigana do Brasil, né, Marcelo? Então, eu queria iniciar com você, agradecer aí por ter aceitado esse convite e contar um pouquinho aí da história do povo cigano, essa luta, né, que eu sei que você tem, e a gente acompanha há alguns anos, né, em conjunto com a Esmeralda, então a gente tem já um conhecimento, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho da sua luta, né, como que é a sua história, como você chegou até a presidência da União Cigana hoje, e então, vamos iniciar por aí. Sim. Bom, primeiramente, Edson, agradeço aí o convite, né, da faculdade também, por fazer esse trabalho aí, esse podcast, né, e é importante, é fundamental divulgar a cultura cigana, né, porque nós, ao longo desses milhares de anos, fomos invisíveis, né, e graças a Deus, agora, com o trabalho do meu pai, Mio Vassiti, né, nós fizemos um trabalho para a divulgação da cultura cigana. Bom, mas eu vou falar um pouquinho, né, sobre mim. Marcelo Vassiti, para quem não me conhece, né, eu sou Rom, do clã Forassanov, presidente da União Cigana do Brasil, sou músico e diretor do grupo musical Encanto Cigano, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, do GT da Expo Religião, dos Conselhos Estaduais de Defesa dos Direitos Humanos e de Promoção e Defesa da Liberdade Religiosa do Estado do Rio de Janeiro. Sou conselheiro da Unife, União Mais Fé, do Movimento Interreligioso em Niterói, do Diálogo Interreligioso, da Comissão de Povos do Rio e Colônia Interfé, né? E explicar que o trabalho, né, que é realizado hoje na União Cigana do Brasil é a extensão de Mio Vassiti, do meu pai, Mio Vassiti, né, que foi o fundador da União Cigana do Brasil, que é o primeiro órgão, né, da América do Sul destinado à proteção dos ciganos, né, e tem como base a força ativa e constante pelos respeito aos povos ciganos, né? Então, ao longo desses anos, desde 1990, na verdade, que a instituição ela foi fundada em 1990, pelo meu pai Mio Vassiti. E ao longo desses anos, quase 40 anos, né, na estrada, meu pai havia me preparando para, caso houvesse a necessidade já, né, no falecimento e tal, eu assumi a presidência e botar aí adiante, né, todo esse legado, né, essa história da preservação, de proteção, divulgação, né, do povo cigano. Então, meu pai estava me preparando, foram inúmeros shows, palestras, né, que meu pai deu, dentre outros. Posso citar um marco importante, até dois marcos importantes. O primeiro foi no dicionário Aurélio, que continha, né, aqueles pejorativos, você botava cigano, ladino, que de vida incerta, boêmio, que vendia objetos subtraídos, dentre outros pejorativos, né? E meu pai, em uma entrevista na RJTV, ele pediu que a Aurélio, né, fez o pedido ao vivo lá, que retirasse, né, esses pejorativos, porque não condiz com a realidade, né, dos ciganos, né? Os ciganos, nós temos trabalho, trabalhamos, contribuímos com a sociedade, né? E ver a formação do Brasil não condiz com essa realidade. Então, por acaso, do pessoal que trabalhava com o Aurélio, da editora lá, viu, comentou com ele, e foi isso na terceira edição já do dicionário foram retirados esses pejorativos. E outro foi da Rua da Constituição, aqui no Rio de Janeiro,
E meu pai conseguiu pôr no logradouro embaixo, recuperar, porque lá era a antiga Rua dos Ciganos, né? Era conhecida como antiga Rua dos Ciganos, a Rua dos Ciganos. Então, meu pai conseguiu pôr no logradouro. Então, isso foi um marco muito importante, dentre outros, que se eu ficar aqui, vou ficar o tempo todo, muito tempo falando, né, sobre os feitos e tudo, né, que o meu pai tinha feito aí. Bom, mas vamos lá. Eu não O estou ouvindo, microfone Edson. está fechado, Edson, é isso. É, isso. Agora é isso. Né? Então, que bacana aí toda essa história, né? A gente sabe que a luta não é fácil, né? Do povo cigano, a É. gente já tem uma proximidade, né? Com a Esmeralda, é o trabalho dela, então Uhum. conheço um pouquinho, né? É importante você falar todos esses pontos aí que são realmente relevantes. Agora me conta um pouquinho, Marcelo, como que foi a chegada do povo cigano, essa história, né, até o Brasil, como que se dá isso, essas diferenças, né, você comentou que é um rom, a gente sabe que tem os ciganos de acampamento, explica um pouquinho sobre Sim. isso. Bom, eu vou ser bem breve e rápido, né, objetivo. Bom, os povos ciganos têm uma história há mais de 1000 anos iniciada no noroeste da Índia, tá? De onde grupos migraram em diferentes momentos, atravessando a Pérsia, o Oriente Médio e o norte da África e toda a Europa, ok? E aqui no Brasil, nossa presença está registrada desde 1574, com a chegada da família João Torres, tá? Isso é em registro, né? E enquanto as famílias ciganas foram trazidas forçadamente, vieram deportadas de Portugal, durante esse período colonial, tá? Então, desde então, contribuímos para a cultura brasileira, é, com a música, com o comércio, artesanato, a arte circense, merins da corte, oficiais de justiça, dentre outras áreas aí também, né? Então, assim, apesar dos séculos, a discriminação, né, discriminação, conseguimos, preservando a nossa identidade, né? A nossa língua e os nossos valores. Ah, legal. E, Marcelo, falando sobre a cultura do povo cigano e a tradição, né? Uhum. Quais são os principais valores culturais que marcam o povo cigano? Bom, os culturais você pode repetir, que eu falei um pouquinho aqui a ligação aqui, eu não. Sobre a Vamos lá. cultura e a tradição, né? Aham. Quais são os principais valores culturais que marcam o povo cigano hoje aqui no Brasil? Bom, os valores, tá, culturais, que nos formam são muito claros, tá? A importância da família, tá? O respeito aos mais velhos, porque eles é que vão passar as nossas tradições, né? Eles são os nossos, vamos dizer, as nossas enciclopédias, né? Eles é que vão passar os nossos hábitos, costumes, porque passamos oralmente, nós somos ágrafos, não temos escrita. Então, nós respeitamos os nossos anciões. E hoje, nós não botamos os nossos velhos em asilos, tá? Nós cuidamos dos nossos idosos até o fim né, até o momento final dele. Então, você não vai ver cigano por o velho, o pai, a mãe, o avô, em asilo, né? E aquela família que fizer isso, nós Uhum. isolamos, tá? Então, porque eles é que vão carregar as nossas histórias, né? As nossas dores e as nossas alegrias, né? Bom, e é isso aí. E E, quanto à e- língua, né? Sobre a língua, né? Que você comentou então, aí, que não é então, escrita, inclusive. então, nós preservamos a nossa língua, tá? E os nossos rituais. A nossa língua é o modo de defesa, né? Esses valores, né, como eu te falei, são transmitidos oralmente, com muito carinho e responsabilidade. Então, o que acontece? Como é que você vai saber diferenciar um cigano de um não cigano? Através da língua.
né? Só quem é cigano é que sabe a nossa língua, que vai saber, né, falar. Então, os ciganos, desde pequeno, a primeira língua que ele aprende é a língua cigana, né? Depois, a língua do país em que ele está. É a segunda língua que ele vai aprender. Mas, Seria uma, geralmente, é a língua cigana, tá? seria Vai uma aprender. forma de proteção de É de, vocês. de proteção, para se identificar, e também pelo sobrenome, também, né? Há como saber pelo sobrenome. Isso Bacana. é Então, importante. É. é importante que você falou. Eu queria até já tocar num ponto aí que é sobre o Estatuto do Povo Cigano, né? Que Aham. a gente sabe que existe o estatuto, né? Já pesquisamos. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele, em que momento ele está, se já é uma lei, como que está essa tramitação hoje do estatuto? Bom, isso é uma brincadeira, né? Porque quando fala de cigano é meio complicado. Mas vamos lá. É o Estatuto dos Povos Ciganos, hoje é um marco, né, civilizatório, que busca garantir, né, direitos básicos, né, que historicamente nos foram negados, tá? Quais são? Acesso à educação, saúde, à documentação, moradia digna e respeito às nossas tradições, tá? E isso aí é fundamental porque o Brasil nunca teve, olha só, uma política nacional voltada ao nosso povo, né? E com o estatuto nós vamos deixar de ser invisíveis. Isso é importante, né? Bom, a situação, já vou até adiantando que a situação, né, atual do estatuto, hoje o estatuto ainda está em tramitação, né, no Congresso Nacional, né, e já avançou bastante, né, e contou com audiências públicas, contribuições das lideranças ciganas, mas ainda, infelizmente, depende, né, da vontade política para ser votado. Isso já está se arrastando há mais de 10 anos, né? Então, aí, nós temos já o Estatuto dos Negros, né? Temos estatutos dos indígenas, só está faltando dos ciganos, né? E Entendi. que a nossa luta é para que ele não fique apenas no papel, né? Que saia do papel e possa, né, ainda validar para nós sermos reconhecidos, né? E nossos direitos como cidadãos, né? Entendi. E me diz uma coisa, até você Aham. tocou no ponto aí que a identificação do povo cigano seria através da língua dele, né, que é uma língua Sim. que não é escrita, só os povos, né, que são É. ciganos conhecem e falam. Então, isso seria determinante para o governo ou uma entidade determinar quem é cigano e quem não é. Que eu acho que existe uma dificuldade aí, de repente, de aprovação, não sei, a dificuldade do governo entender isso, como que seria essa diferenciação, quem é e quem não é. O indígena é fácil, né? O negro também tem uma facilidade maior, e o povo cigano, que a gente sabe que hoje muitos se titulam cigano, né? E como o governo ia ter essa certeza, essa identidade confirmada? Bom, eu tenho uma sugestão muito importante para essa diferenciação, para diferenciar quem é cigano de não cigano. Por exemplo, em cargos do governo, né, seja ele na política ou qualquer for, no Ministério da Cultura, ou estar ali falando sobre a cultura cigana, deveria haver um cigano autêntico. Mas como é que se podemos fazer? É reconhecido pela colônia, né? Por exemplo, vamos citar Marcelo Vassiti, tá? Teria que ter assinatura dos ciganos autênticos, né? E esse dando o aval para ser representante. Tá? Ali, tudo bem. Ah, fulano de tal vai ocupar um cargo no Ministério da Cultura. Tá, tudo bem, ele vai falar sobre a cultura cigana, né? Então, o que que aconteceu? Eu estaria apto a ver se a pessoa realmente é cigana ou não estaria apta, né? Dando comprovando a sua identidade realmente cigana, de origem cigana, e estar lá para também fazer um teste para ver se ela está preparada para poder
falar sobre a cultura cigana, né? Porque muitos aí romantizam, aprendem na internet, às vezes de forma errada, porque muitas informações pela internet ainda são, não tem, não, não tem a veracidade, né? Eles, Ex- infelizmente. Então, aprendem errado e não passam a realidade, né, as necessidades do povo cigano nos dias de hoje, nos dias atuais, né? Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Pessoas que estão ocupando cargos, né, aí, estados, no governo, infelizmente, não fazem nada, estão ali por status e por questões financeiras. E o nepotismo, que vai passando de um para outro, de pai para filha, vai indo, e acontece que, infelizmente, não anda. Estamos estacionados. É um passo para frente e dois para trás. Né? Então, seria isso. eu acho que é realmente isso que você falou. Acho que existe essa dificuldade, né? E É, tem esse pessoal que acaba se titulando e se aproveitando da cultura, né, para até verbas, né, junto ao governo, e nada faz para a cultura cigana e o povo cigano, né? é. Então, isso é importante que você falou. Mas você não acha que no estatuto, pelo que eu li, o cigano precisa se autodeclarar, né? Então, assim, isso não fica muito abrangente, então precisa realmente ter algo mais firme, né? Mais Olha correto, mais só, certo. Uma boa regra, né? pergunta. Boa pergunta. Bom, já aproveitando ali, eu falar, não somos contra, né, os simpatizantes pela cultura cigana, por aqueles que realmente abraçam a nossa causa e que fazem realmente alguma coisa para o povo cigano, em prol do povo cigano, como cestas básicas, entre outros, né? Sim, serão bem acolhidos. É só, Marcelo Vacitti, presidente da União Cigana no Brasil, não estou de acordo. Pessoas que não estão preparadas, pessoas que pegam a falsa identidade, se dizem cigano, estão lá ocupando cargos que pertencem por direito aos ciganos autênticos, ciganos de sangue, que nós é que sabemos reivindicar os nossos direitos, nós é que sabemos as nossas necessidades, né? E saber reivindicar os direitos como cidadão acima de tudo, porque nós somos brasileiros de etnia cigana dentro de um país, né? Que somos respeitados. E o Brasil é um país homogênico, né? É um país plural e abrangeu várias etnias, né? Não só a cigana, mas como árabe, judeu, e aí vai, é o povo judaico. Então, já lanchando, infelizmente, ainda o estatuto, né, não está ainda indo, né? Mas aí eu me perdi um pouquinho na pergunta, Edson, que eu já. É muita coisa, eu gostaria Não, de ficar falando, aproveitar é, isso aí, não, porque, pô, é justamente isso, né? Que eu acho que no estatuto ainda é fraco essa questão de determinar quem é, entendeu? Então, não está muito claro, eu entendo, né? Que está muito assim, autodeclaratório. Então, ah, isso é sim, muito essa abrangente, né? autodeclaração, sim, Edson. Isso aí é uma coisa que eu gostaria de cortar, porque não é justo qualquer pessoa chegar a se autodeclarar baseado em quê? Por exemplo, porque eu sou descendente. Veja bem, Edson, quando se fala em descendência, né, você Aham, descende. Por exemplo, um avô, um tataravô é cigano, mas você não deu continuidade, houve a mistura. Você não está exatamente. mais, né? Você não está indo mais nas festas da colônia, você já não fala mais a língua cigana, você não está nos hábitos e costumes. Então, eu não acho certo e não tem esse direito, né, por ser descendente. Então, se nós formos ver a nossa mistura, a nossa árvore genealógica, nós vamos ver que nós temos uma mistura aí de negros, né, talvez índios, da Europa. Então, quer dizer, porque eu tenho Sim. um trisavô que era, vamos supor, italiano, aí eu vou poder falar sobre a cultura? Que eu nem sei, que eu não tenho hábito, eu não falo. Então, não acho direito isto, né? Não, eu não concordo com isto, essa autoproclamação. Eu acho injusto, covarde, né? Eu não acho certo a pessoa se autodeclarar. Baseado em quê? Com descendência, está errado. Na minha opinião, com Marcelo Vacitti, presidente da ONU no Brasil, eu não estou de acordo. É isso mesmo, é isso que eu entendo, porque hoje em dia, né, tem essas pessoas, né,
que você citou, e também, assim, tem diversas outras que hoje se titulam, se vestem, fazem leitura, né, de cartas e se titulam ciganos, se divulgam como cigano, né? Então, que é pior, né, eu acho. Então, essas poderiam, pelo estatuto, chegar lá e falar, eu sou cigano. É um erro, né? É. Infelizmente, né? Mas é o caso aí, por exemplo, na dança, né? A pessoa, ela aprendeu, ela teve um estudo, ela se baseou em danças, né? De todo mundo, por exemplo, na dança cigana. Tudo bem que ela até fale sobre a dança cigana. Não há nada contra se a pessoa estudar e falar com veemência, né? Falar com prioridade, falar com certeza, não inventar, né? Romantizar, que isso é errado. Então, já que a pessoa se propõe a falar, que fale realmente o que tem que ser o certo, né? Sem inventar, né? É Com isso aí. propriedade. Danilo, Aline, tem alguma pergunta em relação ao estatuto? Sim, Eu tenho sim, Edson. Aliás, prazer, Marcelo. Eu sou o Lilo, também acompanho aqui ô, com o Danilo, grupo com a Aline, bom com o dia. Edson, parte do grupo, também sou aluno da São Judas. E minha pergunta segue o mesmo alinhamento que o Edson já tinha dado anteriormente, em questão de proteção legal, existência, por exemplo, do caso do Estatuto, que ainda é um projeto de lei, ainda não é Uhum. efetivado. Mas a minha pergunta é referente sobre o decreto 12.128, que é o de políticas, na verdade, é o Plano Nacional de Políticas para os Povos Ciganos. Se você tem conhecimento, se você, Marcelo, tem conhecimento desse decreto em geral, e se ele tem alguma efetividade, de fato, se surgiu alguma política do governo federal desde a promulgação, que ele foi, aliás, eu não citei, mas ele foi assinado e publicado em 2024, e se ele teve, de fato, desde essa publicação dele, se teve alguma coisa efetivada a partir dele. Bom, o estatuto ele foi elaborado por várias instituições, tá? Nós temos um grupo, eu tenho um grupo que é Ciganos Juntos Somos Mais Fortes. Nós temos todas as instituições, né, do Brasil todo, né, as reconhecidas entre, né, os ciganos, e ali discutiu-se sobre o estatuto, né? Algumas também foram pela União Cigana do Brasil. Por exemplo, uma que foi falar sobre incluir nos livros didáticos a história dos ciganos, né, na formação do Brasil, que desde as primeiras naus, vamos supor, de Cabral, desde 1500, já havia ciganos trabalhando nas naus, e depois vieram deportados. Mas muitos ciganos também vieram como ferreiros, né, forjadores, e eles faziam utensílios domésticos, pratos, talheres e armas também, né, desde de facas, espadas, armaduras. Então, os ciganos já contribuíram, né, ali. Bom, então o estatuto, ele infelizmente ainda está em trâmite, né? Está em fase final. E tem algumas reivindicações importantes, como saúde, escola, moradia. Essas são as principais que nós estamos reivindicando esses direitos, né? O direito de ir e vir, porque muitas cidades no qual os ciganos itinerantes, tá? Os que estão aí, né, andando aí, eles os andarilhos, né? Eles, quando vão numa cidade, eles são expulsos, né, dali daquela cidade. Não deixam os ciganos trabalhar e ficarem ali. Infelizmente, e muitos ciganos têm as suas tendas invadidas sem o mandato judicial, porque, bem ou mal, uma tsara, nós falamos tsara, é a tenda cigana, o barraco, como for, é uma casa, e você não pode entrar e invadir, né? Vamos dizer, isso é um direito, né, constitucional. Infelizmente, não, né, ainda as pessoas não têm esse direito de invadir e não têm o conhecimento, o entendimento de que é uma casa, né? Em muitos lugares ainda não deixam trabalhar. Tem a batida da polícia, não deixam, por exemplo, ciganos que estejam vendendo utensílios domésticos, geralmente no carro eles saem, né, para vender panelas, desde tapetes, e às vezes eles não têm a nota fiscal da compra e têm os seus materiais, infelizmente, apreendidos pela polícia. E as moças, mulheres também,
que ajudam no sustento da família, como na renda familiar, da parte da cartomancia, leitura das mãos, aquelas que ficam ali, muitas são estilizadas também, entendeu? E não deixam elas trabalharem. Então, nós estamos partindo para... Elas estão tendo outros tipos de renda, tipo costura, muitas fazem roupas ciganas e vendem, né? Então, já estamos se adaptando a uma adaptação, né, nos dias de hoje. E, infelizmente, é a nossa realidade. Na saúde, é precária, mau atendimento, às vezes por questões de preconceito religioso, por racismo, muitas vezes os ciganos não são atendidos. E outra, alguns ciganos não têm a documentação, perde-se a documentação pelo fato, estou falando dos itinerantes, eles não têm documentação, perdem. E a prioridade, se a pessoa está passando mal, é ser atendido, depois a documentação. E na Covid morreu uma senhora por negligência médica, por falta de documentação, tá? Isso é o fato, e infelizmente é o que acontece, né? E dentre É, outros, né? é isso mesmo, Marcelo. Só para pontuar essa questão aí que o Danilo perguntou, que você respondeu muito bem e esclareceu, eu acho que foi justamente esses decretos que vieram, né, após, de repente, não sei, o estatuto, essa luta, e o governo, né, fez a decretação de algumas questões e sancionou esse decreto, que é justamente para proteger os direitos, né, humanos e fundamentais e as garantias do povo cigano, né, quanto à propriedade, o acampamento é considerado uma propriedade, e os direitos dos povos em ter o acesso à saúde, tudo isso. Então, por isso que ele se limitou aos direitos fundamentais, né, as garantias. Mas ainda falta, que é justamente o que trata o estatuto, né, que aí é mais voltado ao povo mesmo cigano. Sim, É isso. E agora vamos para o ponto da saúde, que você também colocou para a gente. Como que é a realidade hoje das crianças ciganas, desculpa, da educação, né? Como que é a realidade das crianças ciganas nas escolas hoje? Como que está isso, né? Como que está acontecendo? Você tem essa informação? sim. E hoje, tá, a maior parte das comunidades não recebe atendimento adequado, tá? Muitos acampamentos são ignorados, tá, pelos serviços públicos, e o preconceito de profissionais, eu não estou falando da saúde também, tá? Da Sim. saúde, e que ainda é um problema real, né? E a ausência de dados, né, oficiais também dificulta políticas específicas, tá? E, assim, quanto ao estatuto, que é importante falar também, tá? O estatuto exige que o SUS, né, eu estou falando da saúde, eu vou chegar também lá, só Aham, para complementar, e o SUS reconheça, tá, as especificidades culturais do povo cigano, por exemplo, garantindo atendimento humanizado, vacinação regular, equipe de saúde, quer dizer, em territórios, né? E ações contínuas, né? Não apenas eventuais. Por exemplo, quando eu falo isso, porque especificidades culturais, porque, por exemplo, no caso da mulher, se for ao ginecologista, tem que ser uma mulher, não um homem, entendeu? Isso já é cultural. Então, já está lançando, até sugiro que seja uma cartilha, no SUS, né, nos hospitais públicos, sobre os ciganos, sobre esses hábitos e costumes, como proceder quando for uma aham, pessoa cigana, que isso é importante. Mas agora vamos lá na escola. aham. Infelizmente, por questões que eu estou falando, né, de preconceito religioso e étnico, né, e racial, eu vou explicar. Eu fui no acampamento fazer uma doação, né, de alimentos, e eu perguntei para as crianças lá, ciganas, como é que elas estavam na escola. Ela falou: tia, nós somos invisíveis. Eu falei: como assim, minha filha? Ela falou: tia,
nos deixa no final da sala de aula, nós somos os últimos, sentamos lá no final da sala, ela não nos dá atenção aos outros alunos, né? E nós sofremos, tipo assim, bullying, né, dos próprios alunos. Então, quer dizer, cadê este direito de uma criança? Eu não estou falando só pelo fato dela ser cigana, mas uma criança, seja ela receber qualquer tipo de preconceito, ser isolada, qual o direito dela de se formar e ser alguém e contribuir para a sociedade, né? Então, ela estão nos roubando este direito ao estudo de ser alguém, de se formar, né, de contribuir para a sociedade. Então, somos vítimas, sim, da sociedade, que infelizmente, nos causam prejuízo, nos tem o preconceito porque não entende o que é o cigano. Eu digo aqui para vocês, qual seria a ameaça que nós poderíamos fazer para o mundo? Porque nós somos diferentes, temos sangue de outra cor, temos 10 olhos, 3 cabeças, 50 braços. Nós somos iguais, nossa cor do sangue, como já disse o Luther King, é vermelha. Então todos somos iguais, não somos diferentes de nada por camada social, por intelecto, ou por questões financeiras, que vai ter que definir se você é melhor ou não. Então, infelizmente, é isso. É o preconceito, o fanatismo religioso. O preconceito, ele é prejudicial. Nos dias de hoje, eu não aceito, com toda a mídia, com toda a internet, todo o esclarecimento, haja o preconceito, não só dos ciganos, mas o preconceito no geral, seja ele religioso, homofóbico, entendeu? Ou racial. Infelizmente, ainda existe isso. Para mim, é lamentável, né? Você roubar o direito ao estudo. Então, dentre outras, na área da saúde, no direito ao trabalho, muitos ciganos, às vezes, não podem, quando estudam, às vezes, pelo fato de ser cigano, não conseguem trabalho, porque acham que o cigano vai roubar. Eu, como músico, no hotel, não vou falar qual é o hotel, aqui na praia de Copacabana, nós fizemos um evento, né? Nós fomos tocar, eu, meu pai e meu irmão, com música cigana, que pediram um evento temático e pediram para revistar nossa bolsa. Então tivemos que abrir tudo para ser Caramba, revistado, porque nós vamos roubar, quer dizer, que somos ciganos. sim. Já tem, é o único povo que carrega nas costas, né? Infelizmente, né, Felizmente, né? roubar, infelizmente, o roubar, né? E cadê os outros, né? Só cigano que rouba, infelizmente, É, né? aham. Não, é É, justamente muito boa a sua explicação, você até adiantou uns pontos nossos aqui, sim, que sim. foram muito importantes você colocar. Então, é isso, acho que falta, né, esse protocolo com o povo cigano na questão da saúde, do atendimento, né, pela cultura, o costume, isso é Sim, importante, né? E a é, questão das crianças, realmente, porque elas precisam do acesso, né? Não ter discriminação nem preconceito, é o direito de todos, e isso é muito falho ainda, né? Não é, funciona. Então, por é, isso que esses decretos, né, só funcionaram para proteção dos direitos fundamentais, mas bem, né, não descrito assim para o cigano, né, de fato, né, é para todo mundo, que já existe, né, nem precisaria do decreto, na verdade. é. Né? Então, que hoje em dia, nas escolas, eu estou falando na parte da religião, por exemplo, se você for da Umbanda, é lei. Você pode ir com a sua indumentária na escola. A indumentária religiosa, quer dizer, com a roupa religiosa, seja você muçulmano, você evangélico, ou qualquer segmento religioso, a escola não pode proibir você de ir com a indumentária, tá? Isso aí é lei. Então, dentre outras também, mas que esses direitos não são reivindicados, né? As pessoas não sabem, não há uma preparação na escola. Infelizmente, né? Você sabe que o Estado é laico e muitos professores impõem a sua religião dentro da escola, né? Isso é Verdade. errado. Inclusive, até proibindo, por exemplo, um evangélico, uma professora evangélica, com uma aluna que
que é da Umbanda. Então, ela está impondo, ela não aceitou e foi levada à diretoria, a criança, porque não queria ouvir os louvores, porque não tinha nada a ver, ela estava ali impondo a religião dela, isso é errado. Então, essa ignorância, essa falta de conhecimento, é que atrapalha, né, infelizmente, né, a preparação dos professores, né? Não seja questões de religião, mas questões também raciais, também e homofóbicas, que é importante também. Respeito, né? Muito É muito importante. grave, né, no Brasil isso, né, porque é um país multicultural, né, laico, e ainda a gente vê esse tipo de coisa acontecer nos dias de hoje, né, Infelizmente. infelizmente. Mas, Marcelo, é isso. Aline, tem alguma pergunta? Danilo? Eu não tenho perguntas, acho que ele foi muito esclarecedor. Desculpa a minha voz, eu estou sem voz mesmo. Opa, Aline, bom dia. Queria agradecer muito, foi muito esclarecedor. A gente realmente né, existe uma caminhada grande ainda, né, de vocês, eu acredito, até Sim. por desconhecimento, ver que a gente não tem uma matéria sobre ciganos na escola, né? As crianças não sabem, né? Então o que a gente aprende sobre o cigano é o que passam para a gente, né? E o que a gente lê, óbvio, né? Então, assim, tinha que ter, né, dentro da estrutura de ensino, enfim, essa abordagem melhor sobre o povo e sobre a cultura cigana, né? Mas parabéns pelo seu trabalho, eu sei que Obrigado. um trabalho de formiguinha, né? Sim. Porque nada é fácil, e agradeço verdade. muito por você colaborar com a gente, e foi muito grandioso para a gente aprender sobre a sua cultura e o seu povo. Isso aí. Eu te agradeço, né, a oportunidade e eu não sei como é que está o tempo, né? Mas eu queria falar, por exemplo, só aproveitando, Eu é acho só importante, viu, Marcelo? é A sobre gente não preconceito, né? finalizou ainda. Eu só queria É, colocar que uhum. você, justamente que eu ia solicitar para você, você deixar uma mensagem aí para a gente, o que você acha que é importante falar, sobre a sua luta, sobre os ciganos na sociedade brasileira, né, os povos, como que a cultura e os direitos. Então, você deixa essa mensagem para a gente, para quem nos assistir. Bom, Edson, a mensagem que eu deixo é simples e profunda, tá? Que os povos ciganos fazem parte da história do Brasil, não esqueçam, há mais de 500 anos, tá? Nós temos cultura, temos saberes, temos contribuições imensas à arte, né? E a música, ao circo, ao comércio, na saúde, no geral, né? E que pedimos respeito, inclusão e oportunidade. E quando a sociedade conhece o povo de verdade, sem estereótipos, nasce o reconhecimento. E a partir do reconhecimento, nasce a justiça. Aí. Você falou tudo, né? Isso aí, Obrigado, viu, Marcelo? Queria agradecer aí pela sua participação, a contribuição em compartilhar esse conhecimento, a cultura, a história do povo cigano, e com certeza nos ajudou bastante e vai ajudar muita gente a entender um pouquinho mais sobre esse isso povo, aí. né, tão bonito. Exatamente. Parabéns, Marcelo. De fato, assim como o Edson e a Aline falaram, de fato, é um trabalho muito bonito e muito, de fato, louvável de valorização da cultura cigana. Como a Aline falou, acho que particularmente quando a gente analisa todo o plano de educação, desde o começo, desde até mesmo chegando no nível universitário, pouco se vê e pouco se fala efetivamente da riqueza que a cultura cigana poderia trazer, de fato, para a formação nossa como sociedade. E, de fato, é necessário, sim, valorizar e reafirmar as garantias dos direitos ciganos, como você, Marcelo, seu pai também fizeram, e seu pai fez e faz, acredito também, né, nessa valorização do povo cigano, de fato, como um todo. É muito, muito bonito e muito louvável mesmo. Parabéns. Eu te agradeço, Danilo. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. E só mais uma...
aproveitar um ganchozinho, que nós tivemos 2 presidentes de origem cigana, tá? O primeiro foi o presidente Washington Luiz, cigano de pai e mãe, e o segundo é o Juscelino Kubitschek, da parte da mãe, cigana, né? E é isso. E eu que agradeço, né, o Edson, a Aline, o Danilo, por essa oportunidade aí de fazer esse trabalho, esse podcast aí para a faculdade. Né, agradeço. E agradeço a oportunidade, né? E é sempre uma honra, pode ter certeza, falar sobre o meu povo cigano, sobre a nossa história e os nossos direitos, tá? E que esse diálogo inspire aí, tá? Mais respeito, mais políticas Sim. públicas para o nosso povo, Que a ok? gente possa Gratidão. transmitir isso, né, também. É isso aí. É isso que a gente Gratidão. pretende transmitir com o seu, né, sua história, seu conhecimento, sua luta, e é o que a gente vai buscar, reconhecimento aí desse povo e respeito. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Agradeço. Obrigada, Obrigado, Marcelo. Marcelo, pela Eu que conversa. agradeço. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, Dia, Tchau, tchau. tchau. Boa tarde a todos. Vamos iniciar o nosso segundo bloco, né, de podcast. Somos alunos de Direito da Universidade São Judas, Vila Leopoldina, São Paulo. Estamos aqui hoje com o tema Cultura Cigana, Tradições, Trajes e Multiculturalismo. E a convidada de hoje é a Esmeralda Moraes, que faz parte dessa cultura e atua no segmento, né? E então vamos conhecer um pouquinho sobre essa cultura e sobre o multiculturalismo, né? Da dança cigana, inclusive, que ela atua. Então, hoje temos a honra de receber a nossa convidada muito especial, Esmeralda Moraes, referência nacional na dança cigana, educadora, coreógrafa, grande divulgadora da cultura cigana no Brasil. Então, vamos conversar com a Esmeralda sobre as tradições, ancestralidades, figurinos, simbolismo e o poder multicultural dessa arte tão rica. Seja muito bem-vinda, Esmeralda, e para iniciar, gostaria que você falasse sobre você, quem é a Esmeralda Moraes, né? Contar um pouquinho aí da sua história para a gente iniciar e te conhecer um pouco. Bom, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é sempre muito prazeroso e muita alegria para mim, né, estar trazendo as tradições, a cultura cigana, dessa forma através da dança, né, que essa é a minha área. Então, assim, divulgar essa cultura, retirar um pouco do preconceito, né, que muitas pessoas têm, até da dança, né. Isso para mim muito importante e maravilhoso, como um reconhecimento de profissional. Então, agradeço desde já ao grupo, né, por essa oportunidade. Bom, eu sou Esmeralda Moraes, eu sou nordestina, de Aracaju, Sergipe, tenho 25 anos de danças ciganas, me especializei nas danças ciganas de países, então, praticamente, eu não sei muito quantos, mas eu trago aí a cultura da dança cigana, tanto como vestimenta, como hábitos, como roupas, as vestimentas, né, de vários países do mundo, e foi essa minha especialização. Eu vim para São Paulo para fazer escola de dança, para estudar um pouco mais. Acabei que a escola aonde eu vim estudar, eu fui ser professora, fui convidada a ser professora, e comecei a minha carreira dando aula em casas de cultura, fábricas de cultura, né? Hoje, fui convidada há uns anos atrás a ser representante pela dança, pela União Cigana do Brasil, né? Também o reconhecimento do CID, que é o International Dance, que é fora do Brasil, e outros aspectos que também trabalho, como o carnaval, né? Eu sou coreógrafa sempre quando falo em ciganos, no carnaval eu estou coreografando alas de carnaval, então venho com um trabalho muito grande, tem um grupo hoje de 130 alunos, aqui em São Paulo, mas fora, já formei muitas professoras, Goiânia, Minas, Uruguai, né? Então eu tenho um aluno no Brasil e fora do Brasil, e hoje estou com um curso de formação em danças, e quando a gente fala, a gente nunca fala dança cigana, a gente fala danças ciganas, porque são muitas danças, né? E a gente está com um curso de formação agora, formando 63 alunas em todo o Brasil,
e fora do Brasil, né, para ser professoras de dança cigana. Então, é uma trajetória longa, já não dá para falar tudo que eu faço, porque é bastante coisa, mas muito obrigado aí, que venham as respostas, as dúvidas, que eu sei que quando se fala de dança e quando se fala de povos ciganos, a cabeça da gente enche de dúvidas, mas estou aqui para tentar esclarecer aí, muito obrigada. Perfeito, A gente obrigado. que agradece a sua disponibilidade de nos ajudar e nos enriquecer com a sua cultura. Obrigada. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso bloco de questões, né? Tirar as dúvidas aí com a Esmeralda sobre a origem, o caminho da cultura cigana. Então, a pergunta que eu inicio, Esmeralda, seria como começou a sua conexão com a dança e principalmente com a cultura cigana? Eu podia contar até um livro aqui de como começou, né? Eu até estava brincando hoje, falando assim, meu Deus, se eu for falar de verdade como é que começou, o pessoal vai dizer, meu Deus, que loucura, né? Mas foi assim mesmo, através de uma coisa muito maluca, né? Foi um momento que eu estava passando, como eu falei para vocês, eu morava em Sergipe, né? E comecei a passar por momentos muito difíceis na minha vida, muito complicados, onde mexeu com o meu psicológico, e aí, através de uma amiga, a gente resolveu, sabe aquela coisa meio de adolescente, né? Adolescente gosta de estar em todos os lugares, e aí, vamos fazer terapia, vamos fazer isso, vamos fazer regressão, vamos fazer não sei o quê, e através dela, na verdade, ela que foi fazer as terapias, e aconteceu o que veio para mim, né? E através de uma pessoa, eu já tinha contato com os povos ciganos, né? Desde pequenininha. Eu comecei a dançar com 5 anos de idade, né? Eu, entrei no balé clássico, fiz jazz, sapateado. Então, eu tô com a dança desde muito pequena. Então, como eu era menina de fazenda, né? Vivia em fazenda, do lado da minha fazenda tinha um acampamento. Que tinha 40 anos esse acampamento. E é aquela coisa, né? O acampamento é um lugar onde aparentemente ninguém chega lá, porque as pessoas têm medo, né? As pessoas criam barreiras para chegar no acampamento, né? E eu tinha total liberdade de ir nesse acampamento, né? E conversava sempre com as ciganas mais velhas, e tinha aquela coisa, porque o Nordeste sempre tem aquela coisa de benzedeira, né? Ah, tá com olhado, vamos benzer. Eu ia tranquilamente, né? Então, e um dia uma cigana mais velha do acampamento falou para mim, né? Filha, onde você estiver, sempre um cigano vai estar acompanhando você, aonde quer que você esteja, né? E os anos passaram, tudo, e aconteceu justamente isso da minha adolescência, com amiga, né? E o mundo deu uma volta, assim, que eu me perdi. Eu fui num lugar, lá em Aracaju, e acabei, a rua estava fechada, me perdi e fui parar num local que tinha dança cigana. Falei, meu Deus do céu, já tinham me dito para eu fazer dança cigana. E aí eu entrei e comecei a fazer em Aracaju, dança cigana. Mas aquilo era como se era algo que eu estivesse fazendo, que eu fiz a minha vida inteira. Então era engraçado, porque esses lugares que eu ia fazer a dança, eu acabava sendo professora, eu acabava dizendo assim, não, mas isso eu sei fazer, isso eu sei fazer. E aí, e aí foi passando o tempo, fiquei muito curiosa, porque cidade pequena, né, como Aracaju, eu não tinha uma oportunidade de dança como eu queria, né? Eu sou jornalista, eu sou formada em jornalismo, trabalhava na área, atuava na área, eu tinha uma página inteira, né, de cultura, de turismo, dentro de uma página. Eu larguei todo o jornalismo, larguei meu trabalho, larguei tudo, peguei uma mochila e vim embora para São Paulo, atrás de uma escola de dança. E aí foi que começou a minha saga. Fiz a escola de dança aqui, e quando comecei a escola de dança cigana, antes de me formar, já me convidaram para dar aula de dança cigana, né? E aí foi quando eu comecei a me especializar em danças ciganas do mundo. E aí o que que aconteceu comigo, né? Era uma época, né? As minhas amigas brincam sempre assim, nossa, Esmeralda, quando você começou, tudo era mato.
porque a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje às redes sociais. A gente não tinha como ter uma aula dessa, né, uma entrevista dessa, de saber. Então, era tudo muito vago. E para achar uma pessoa que soubesse a dança cigana de verdade, que trouxesse as danças ciganas de verdade, era muito difícil. Então, praticamente, como bailarinas, assim, que não são ciganas, eu estou entre o grupo das primeiras bailarinas que abriram as portas das danças ciganas de verdade. Não estereótipo, não a dança da novela, não a dança dos livros e contos de fadas, mas as danças, sim, dos verdadeiros ciganos do mundo. Então, a gente veio, né, numa batalha dura, porque era muito engraçado quando a gente começou e trouxe essas danças, as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, mas que essa mulher está dançando, né? Que loucura, isso não é dança cigana. E era a dança cigana, porque eram várias, então a gente vinha como uma pessoa errada, sendo a certa. E aquela coisa de balançar a saia, de mexer, era certa. Era o que era novela Explode Coração, era o que as pessoas entendiam do que eram os povos ciganos, né? Então, assim começou a minha saga, e aí logo, muito rápido, eu fui dar aulas em casas de cultura, montei turma, fui para as fábricas de cultura, recebi muitos convites, e logo depois veio o convite da Globo, da TV Globo, para o carnaval, né, para subir lá no estúdio da TV Globo para falar também. E aí a coisa foi crescendo, crescendo. Depois recebi o convite do Marcelo Vassiti, né? Aonde eu recebi, eu tive o prazer, né? Eu ainda tive o prazer das poucas bailarinas de conversar muito com o pai do Marcelo Vassiti, o Mio Vassiti, que a gente chamava de tio, porque ele abraçou as bailarinas, né? A mãe dele, a Jordana Aristides, também, a pioneira das danças ciganas no Brasil também, eu tive o prazer, e a avó também. Eu tive o prazer de dançar para a avó dele, a senhora Marta. Então, eu fui uma das poucas bailarinas que teve essa vivência dentro da casa de um cigano, dançando para os ciganos, estando com os ciganos. Então, eu acho que tudo isso. Então, começou tudo esse amor, mas era um amor assim que ela transcende a nossa alma, transcende tudo que a gente pode se entender, né? É muito difícil, só quem sente entende como é que é essa paixão pela dança. E foi assim que começou. Que legal, hein? Bonita história. Esmeralda, muitas pessoas veem a dança cigana como algo assim único, né? E como você já disse, são danças, né? Então, na sua experiência, existem influências e variações que enriquecem essa arte. Que tipo, como que seria isso? Como você vê isso, essas variações? Assim, uma das coisas mais difíceis que as pessoas entendem dentro da cultura, né? E isso vai muito de encontro a preconceito, a estereótipos, né, que se cria. É o quê? A televisão, os livros, a própria religiosidade traz um estereótipo dos povos ciganos, que a gente tenta combater, não porque é religiosidade. O povo cigano, ele não quer brigar com religiosidade, não quer brigar com ninguém. Eles estão simplesmente querendo que a gente traga e a gente veja a riqueza que se tem. Vocês imaginem, eu sempre falo assim, né? Vocês imaginem um povo, né? Que não é uma dança, tipo, eu vou aqui inventar uma dança e pronto, estou inventando uma dança, não, é uma dança que a gente tem que lembrar. A dança dos povos ciganos é uma dança de resistência. Então, esse povo dançou para resistir. Esse povo esteve no Holocausto, né, junto com os judeus, junto com outros povos, né, milhares e milhares de ciganos morreram, né, e eles estavam dançando. E eles continuaram. Vocês imaginem quantos ciganos não morreram nesse percurso da Índia, da Pérsia, até chegar aqui hoje no Brasil, né? Sofrendo preconceito, sofrendo mortes, e a cultura está viva. Até em quem não é cigano, ela está viva.
Então, é dança de resistência. Então, quando a gente dança para uma resistência, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter um carinho especial. Porque os ciganos, o que que os ciganos faziam? Nada mais, nada menos que eles chegavam num país, e isso, gente, é 300, 400 anos, 500 anos até chegar, porque eles estavam indo de carroça, eles estavam a pé, né? Eles chegavam num determinado país, eles não faziam o que normalmente se deve, o que se deve não, né? O que se faz. Muitas vezes, eu sou cigano, eu vou estar ali, você é tipo, vamos supor, da Turquia, você é turco, você... Não, eles agregavam, né? Eles fundiam as culturas e davam uma pincelada cigana, né? Que, poxa vida, é a maior beleza, né? É de você ter uns povos mesclados, misturados. Então, eles agregavam instrumentos, eles agregavam musicalidade. Então, cada país tem uma vestimenta de cigano, cada país tem um tipo de cigano. A gente não pode generalizar cigano, né? Que a gente hoje em dia nem fala ciganos mais por conta da discriminação, a gente fala povo romá, né? Então, imagine eles trazendo isso. Tem países como a Espanha, por exemplo, tem milhares de danças ciganas diferentes. A Romênia, que é um dos países que mais tem ciganos, né? Inclusive, os ciganos está na história do Conde Vlad Tepes, né? Na Romênia, que é a Transilvânia, que é o Conde Drácula. E tem os mitos, né? Dizendo que os ciganos conviveram junto com ele também. E imagine que lá no norte se dança de um jeito, no sul se dança de outro, com a vestimenta totalmente diferente. Então imagine isso numa Rússia, por exemplo, que é gigante. A gente trouxe eu trago uma dança que chama Ruska Romá, né? Traduzindo é dança russa, dança cigana russa. Mas os ruscas é um povo que tem lá, de milhares. Então, de lá a gente tem uma dança, mas o país inteiro gigante. Então, tem milhares de danças. Tem dança para casamento, dança para entrada de festa, tem dança até para velório. Eles também dançam em velórios, né? Então, imagina um povo olhar a sua cultura de resistência hoje e ver simplesmente um monte de gente mexendo a saia sem nexo e sem contexto, né? Às vezes causam um mal, às vezes, né? Então, eu entendo porque eu convivo, né? Mas às vezes para as pessoas é muito difícil. Então, quando a gente começa danças ciganas com algumas pessoas, elas falam assim: meu Deus, então quer dizer que eu estou 3 anos numa academia fazendo dança cigana e nunca fiz dança cigana? Fala, não, nunca fez dança cigana, né? Porque, então, na Espanha, por exemplo, e assim, tudo que vocês imaginarem de danças, de cultura, foram tomados também dos ciganos, né? A gente que está no meio, que estuda muito, a gente sabe que o flamenco, né? Muita gente conhece o flamenco. O flamenco se tornou uma dança de elite, porque é uma dança cara, né? O flamenco, ele não é espanhol. Todo mundo acha, né? Nossa, cultura da Espanha. Não, o flamenco não é espanhol. O flamenco é uma fusão de povos. Foram povos árabes, foram povos judeus e ciganos. Embora não seja uma dança exclusiva dos ciganos, mas é uma dança que se dança. É a única dança que se dança na Espanha. E as pessoas acham que é aquela saia gigante, rodada, que vai chegar lá, vai dançar Gypsy King, mas não. Os povos ciganos na Espanha dançam flamenco. E aí tem os palos de flamenco, que são mais específicos para os povos ciganos, mas que também foram tirados dos povos ciganos, né? Então, na Romênia, por exemplo, tem países, né, e na Romênia, que os ciganos eles se afastavam das cidades, por quê? Pela discriminação. Então, os povos que dançavam, os ciganos, as janelas deles eram fechadas com um cimento, para que eles não pudessem olhar pela janela. E aí você já sabia que era casa de cigano, porque a polícia fechava, né? Então, tem toda essa discriminação, esse preconceito, e ele vem se arrastando por milênios, décadas e décadas e décadas, né? Então, essa é a importância de mostrar a cultura
como ela é, né? E dá nome aos povos ciganos. Perfeito. É até importante falar sobre o nosso tema, que é multiculturalismo, e se encaixa perfeitamente aí com o cigano, que o cigano é o multiculturalismo em pessoa, né? Ele, como você disse, ele encaixou, assim, se adaptou nas, né, nações e virou cigano, né, com diversas culturas nele mesmo, né, no próprio povo. A gente costuma falar, né, que os povos ciganos, eles são, né, os primeiros agentes culturais no mundo. Que eles foram as primeiras, sabe quando a abelhinha vem, pega o pólen e sai, né, distribuindo, assim era o povo cigano, né? Eles iam distribuindo a cultura. E tem coisas assim que se eu falar para vocês que é cigano, vocês vão falar, não, não é possível. A gente tem coisa até no Carnaval do Nordeste, né? Existe quem é nordestino conhece, tipo Recife, né? Que tem aquele carnaval gigantesco lá em Recife, tem um bloco chamado Alaúça, né? O bloco Alaúça vem um urso com um homem segurando, um urso vestido, né? Isso era uma tradição cigana, né? No leste europeu. Então tem a tarantela, né? A tarantela, ela foi levada, as pandeirolas, pelos povos ciganos. Mas aí para falar, italiano. Não, não é italiano, gente, é cigano. Foram ciganos que levaram aquilo ali, né? Então, muita história tem, né? A gente tem clássicos de Beethoven, Bach, né? Que foram escritas pelos povos ciganos, mas na hora de dar o nome, não se podia dar o nome dos povos ciganos, tinha que dar, né, dos mestres. Então, Esmeralda, em que momento a dança, se transformou para você, assim, uma missão, de preservar e divulgar essa cultura cigana? Primeiramente, assim, para mim, poder falar através da dança para esse povo, né? Porque é uma forma de gratidão também para mim. Eu falo que, assim, se não fosse a dança cigana, eu não estava aqui em São Paulo, eu não tinha casado, eu não estava feliz, eu não tinha vida tão maravilhosa que eu tenho hoje, com base de família, né? Talvez eu tivesse ainda naqueles dilemas, né? Então, eu também agradeço isso à dança. Então, como missão, eu agradeço aos povos ciganos, né? Aos povos ciganos por trazer tudo isso, por encher a nossa vida de alegria. E é notório que hoje eu escolhi, né, fazer um trabalho, porque o que acontece? Eu fui já convidada para dar muitas aulas para formar professores. Depois de muito tempo, eu quis isso e estou fazendo isso hoje, né? Porque veio essa história de pandemia, de que a gente pode fazer internet, essa coisa, então facilitou um pouco. Mas eu nunca quis fazer curso de formação de professores. Por quê? Porque a minha meta era pegar mulheres de comunidades, né, mulheres que já sofreram algum tipo de violência, de abuso e etc., né? Abuso a gente fala de todas as formas, né? E transformar essas mulheres através da dança, né? E a gente teve um resultado assim que eu nunca imaginei na minha vida, de transformar, mas é transformar mesmo a vida dessas mulheres em todos os sentidos, né? Então, o meu grupo começou a crescer dentro da comunidade Brasilândia, Cachoeirinha, Freguesia do Ó, né? E isso tomou uma proporção tão grande que chegou ao ponto das mulheres chegarem lá na minha aula e falar assim: então, é que o médico mandou eu vir aqui falar com você. Hã? Eu falava, como assim? Mas eu não sou médica. Ele falava que se você não der jeito, ninguém dá. Eu falava, meu Deus. Então as pessoas começavam a chegar para mim, não muito pela dança, mas aí eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, aí eu tô com um problema assim. E a gente começou a agregar essas mulheres nesse grupo e chegou ao ponto de médicos virem falar comigo. Falou, olha, fulana não toma mais remédio, agora só se preocupa com a saia, só se preocupa com as danças, o espetáculo. Eu quero saber o que é essa dança cigana, eu quero que você me explique.
porque isso aí é tema de um mestrado, né? E eu brincava sempre com os médicos, e eu falei, isso é a ancestralidade, isso é a energia, né? Isso é a forma que os povos ciganos têm de agradecer também quando sabe que você está fazendo direito, quando você está no caminho certo, né? Então, hoje tem alunas assim que uma vez eu estava muito cansada, né? Eu falei, eu acho que esse ano eu não vou dar aula, foi na fábrica de cultura, né? E aí o meu diretor recebeu uma pilha de carta. Ele falou, Esmeralda, pelo amor de Deus, se você sair daqui eu vou ser demitido. Olha a carta dessas mulheres, olha o que você mudou a vida dessas mulheres. Tem mulher se recuperando de um monte de doença. Você não tem como sair daqui. Você tem que ficar, que eu falei, não, realmente, né? E a gente entende isso como uma missão mesmo, né? Existem pessoas que querem a dança para brilhar, só para aparecer, mas eu acho que a dança cigana em especial, ela tem um propósito muito maior, né? Eu assim, gente, eu ainda preciso, né? Talvez eu venha em outras vidas e vidas para poder entender, mas eu entendo que isso é uma missão e é um propósito muito maior. Perfeito. Então, agora, dando continuidade, o Danilo tem 3 questões, então, na sequência, cada um irá fazer 3 questões para você e até a gente encerrar, tá bom? Danilo, Maravilha. pode continuar. Perfeitamente. Como acho que todo mundo já disse, Esmeralda, mas eu acho que de direito também eu devo dizer, é um prazer conhecê-la. E dando continuidade ao que a gente já tem conversado, ao tratado sobre toda a tradição do povo cigano, sua cultura, uma coisa que a gente muito vê, que na verdade é muito visual, são as vestimentas ciganas, são muito alegres, chamativas, bonitas, e a gente gostaria de saber qual é o significado dessas roupas dentro da tradição dos povos ciganos. Isso vem de encontro ao que eu falei para vocês, né? A gente tem aquela coisa, como que eu vou poder falar para você? Aquela coisa de novela, né? De cada país, a gente tem uma vestimenta diferente de danças ciganas, né? Então, muitas delas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na Índia tem as caubelhas, né? São as mulheres serpentes. São mulheres que se vestem com roupas pretas muito grandes, né? Eu danço também essa dança, eu aprendi com uma mestra, né? Eu tive a oportunidade, assim, eu agradeço muito a Deus, assim, que eu tive a oportunidade de estudar com mestres ciganos, né? Então, talvez isso também seja um diferencial, né? E de entender a vida deles, porque é impossível você dançar danças ciganas sem você entender a sociedade das mulheres, sem você entender porque cada roupa tem porque coloca isso, porque coloca uma fita, Então, tudo tem uma história, um contexto cultural deles. Então, essas mulheres caubelhas, elas são do deserto, os maridos dela, não sei se vocês já viram, geralmente a gente vê, que tocam aquelas cornetinhas que as cobras vão subindo, né? Eles são os encantadores de cobra, eles são ciganos, né? Então, e elas dançam. Então, elas aprenderam a dançar com as cobras. Então, os movimentos que é feito todo, de cabeça, de mão, é tudo inspirado nas cobras, né? Então, você vê, então, a vestimenta dela é o quê? Onde ela mora? Ela mora num deserto. Ela usa uma roupa, né, para poder se proteger do sol. Então, tudo tem um significado. A roupa que veio para nós no Brasil, né, é uma roupa adaptada da Rússia. Por quê? Aí é engraçado que as mulheres aqui falam assim, nossa, esse calor, né? Ontem eu estava dançando, morrendo de calor, cheia de roupa. Mas eu dancei uma performance, eu não dancei uma dança cigana de verdade, eu dancei uma performance, que era com a banda, né? Não era ciganos, então é uma performance. Mas a gente veste aquela roupa que vocês conhecem como cigana, né? E aí a gente sente o calor. Por que que a gente sente o calor? Porque aquela roupa é uma roupa da Rússia. É uma roupa que veio com muita saia, muita roda, muita manga, porque é a adaptação do povo russo. E lá é frio, né?
Então, mas foi isso que ficou mais bonito no Brasil, já que a gente no Brasil, infelizmente, não teve essa dança realmente de cunho cultural. É uma dança misturada. A gente mistura um flamenco com a mão, com uma roupa de russa, com uns passinhos. Então, as bailarinas meio que misturam para poder fazer uma performance. Mas a gente não pode dizer que está dançando danças ciganas. Entendeu? Perfeitamente, Esmeralda. E dando continuidade nessa questão de representação que toda a vestimenta traz sobre o povo cigano, sobre as tradições dos povos ciganos, eu gostaria que você nos desse mais exemplos sobre essas questões, sobre o que eles buscam comunicar através dessas vestimentas com a tradição cigana. Aqui se mudou muita coisa, né? Como sempre, parece que as coisas vão chegando no Brasil e elas têm outro caminho, né? Um caminho diferente dos outros países, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nem sempre a mulher cigana dança de saia. A gente tem as mulheres que a gente chama dança Roman Havasi, né? Roman de ciganos, Havasi que é Turquia. Na Turquia, elas dançam com as calças bufantes, as saias não são muito compridas. Um dos únicos países que levanta a saia, que tem aquela saia que, né, o pessoal gosta, é realmente a Rússia, né? Outros países são bem diferentes. A gente tem a dança romanês, que dança só com os dedinhos, com os pezinhos, né? Então, essa dança, o que a gente tem que entender dos povos ciganos que as pessoas às vezes não compreendem? Se o povo cigano chegou num país e adaptou tudo para eles, a vestimenta deles vai ser um pouco parecida com a do povo lá. A dança deles é adaptada também com o povo lá. A musicalidade também é adaptada. Então, eu não posso dizer, todo cigano dança assim. Isso é uma cigana. Não, depende. Cigano, você já viu falar assim, olha, cigano não mostra a perna, cigano não mostra a barriga. Depende. Que país que ela não mostra? Porque na Rússia mostra. Na Rússia elas usam a blusinha amarrada em cima, né? No Flamengo a gente levanta a saia, mostra um pouco a perna, né? Tem países que não, como a Romênia, é mais diferente. A gente até para dizer assim, uma coisa é o leste europeu, ciganos. Outra coisa é a Península Ibérica. Então, são bem diferentes, né? Então, a gente, aí as pessoas têm essa triste mania. Porque quando mexe a mão assim, é para o sol, é para a lua, né? Começam Não, gente, os ciganos, eles dançavam para comemorar e para resistir. Não tem outra coisa, não era para o sol, não era para Marte, não era para a lua, não era para nada. Eles queriam mostrar as artes, eles nasceram artistas. Eles nasceram com esse dom, e então a dança resistia, a língua era uma forma de resistência, né? Até você passar o que você sabia só oralmente, as danças ciganas eram passadas como? De mãe, de vó, né? Para filho, para neto. E a dança, eu ainda falo para vocês, a dança que vem para os palcos para a gente, ainda não é a dança que eles dançam em família, que eles dançam nos casamentos, porque é um grupo fechado. Quem tem a oportunidade de conhecer sabe. Mas a gente também não vai dizer, olha, eles dançam assim. Não, a gente leva para o palco o que é para o palco. Porque tem danças que se eu dançar para você, falar assim, Danilo, eu vou fazer uma apresentação aqui para você de tal dança de tal país. Você vai falar, nossa, mas é assim, né? Eu queria um espetáculo, né? Geralmente, eu quero um espetáculo de roda, de saia, né? Se você tá aqui, você tá o tempo todo aqui dançando, né? Com os dedinhos, você vai dizer, não, Esmeralda, como é que eu vou levar você para a TV? Se você não tem uma saia rodada, porque cigano é assim, né? E não é, né? Então, a gente teve, os ciganos também se adaptaram a roupas de espetáculo, que não necessariamente são as roupas que eles usam no cotidiano da vida deles. Perfeitamente, Esmeralda, muito, muito, muito bem explicado todo esse contexto, toda essa construção do que forma, de fato,
a tradição cigana através das vestimentas. Um outro ponto de interesse nosso também, Esmeralda, é sobre a utilização de lenço, leques e demais acessórios, que eu acho que se pode dizer dessa maneira, que são utilizados. Como que Só, só, os significados dele, como que eles têm a sua simbologia? só complementando, Ah, Danilo, a sua questão que é importante, o pandeiro também, que acho que é importante ela falar. ótimo. A gente não tem, quando a gente também é outra coisa, né? A gente fala assim, nossa, quando a pessoa fala assim, vamos uma festa cigana? Primeira coisa que se pensa é aquelas roupas de cetim, põe o lenço na cabeça, né? E você imagina, aí você chega na festa, os ciganos estão todos de terno, gravata, e você vai falar, aí eles vão olhar para você e vai dizer, meu Deus, mas tá vestido dessa forma, né? Então, também essa influência a- na dança, palco, ciganos na Rússia também. Você vê como a gente puxou essa coisa de tão longe, né? Lá da Rússia, né? Que usa aquelas camisas bufantes, aquela coisa que aparentemente é dos povos ciganos. Mas eles têm essa vestimenta, depende do que eles vão fazer. Eles são pessoas normais como nós também, né? Hoje em dia, a gente já vê muitos ciganos no TikTok, né? Conversando um pouco sobre para tirar meio esse estereótipo, essa coisa que vem. E o que veio acarretar um pouco isso? Também a religião, né? A religião veio trazer esse estereótipo de cigano que não existe também. Até a dança, né? Porque você imagina assim, eu vou dar um exemplo assim, bem, não sei, não quero ser cancelada, não. Mas a gente fala assim, eu tenho uma cigana, sei lá, cigana geralmente é espanhola, né? E parece que vem para o Brasil só os espanhóis, não vem ninguém mais. E aí você começa a vestir aquelas roupas, encher de pano na cabeça e lenço e tudo. A gente fala, ué, mas os ciganos na Espanha não dançam dessa forma, eles dançam flamenco. Seria que a cigana deveria vir de roupa flamenca, né? E aí a gente faz isso também com os acessórios. Todo lugar do mundo usa acessório? Não. A gente tem acessórios que não necessariamente vieram do povo cigano, mas os ciganos adaptaram na dança. Leque. Onde nasceu o leque? O leque nasceu na China, né? Quando uma princesa, numa festa aquela, não sei se vocês já viram aquela festa que eles colocam aquelas coisinhas de fogo na água, né? E ela estava de máscara e ela sentiu calor. E ela tirou a máscara e começou a se abanar. Foi assim que o chinês inventou o leque, né? O leque, que era o leque grande, tudo, e ele foi, né? A gente fala que sempre esses acessórios é como a dança, eles vão e vêm para os países, né? Então, ele foi para a Espanha também, entrou para o flamenco, entrou para a dança cigana, né? E as mulheres começaram a usar, na verdade, as mulheres usavam o leque como realmente uma forma de calor, não como dança, né? E a gente tem também o chale, né? Os chales. O que eram os chales? Os chales vinham o tabaco das Índias, da China. Para eles não mofar nos navios, eles vinham enrolados em seda, principalmente da China. Eles vinham enrolados em seda pura. E quando chegavam essas sedas, eles pegavam e jogavam fora. E as mulheres começaram a achar aquele tecido muito bonito e diferente, porque era seda pura, né? E elas começaram a colocar as franjas nele e usar como uma forma elegante de se cobrir. Depois os ciganos trouxeram também no flamenco, também na dança cigana, né? Começaram a colocar ele dentro da dança. Então eles têm outra origem, não necessariamente, né, cigana. A gente tem o pandeiro também, né? É o pandeiro que era usado. Tem pessoas que falam que o pandeiro era muito usado, o som do pandeiro
né? Tem histórias, né, que falam essas histórias que eles eram usados para afastar os maus espíritos por causa do barulho, né? Tem essa coisa dos pandeiros. E aí depois o pandeiro veio a ser um instrumento de percussão. Mas o pandeiro, por exemplo, a gente vê muito, é engraçado que a gente vê muito no Brasil, o pessoal que quer colocar pandeiro. Quem gosta de pandeiro quer colocar o pandeiro em tudo, né? O pandeiro, ele é tipicamente do leste europeu, então ele tem a música específica para se usar. Como um leque, o chale é espanhol, então quando a gente usa músicas espanholas, sim. Mas eu não posso pegar uma música lá do leste europeu e colocar um chale, um leque, só se for o chale russo, o chale turco, que não é igual o chale espanhol, é diferente. Então, mas quando você assiste, às vezes, até um filme, é engraçado, você assiste filme da Turquia, que você vê aquelas mulheres com lenço florido na cabeça, ou pendura nas casas, né? Aquele é o chale que a gente usa na Turquia e na Rússia para dançar, né? Então, você vê que o povo cigano fez o quê? Ele adaptou coisas para eles do país, que já tinha lá no país. Ele só fez uma adaptação. Perfeitamente. Muito obrigado, Esmeralda. E acho que dando continuidade, a Ariane continua com as perguntas. Muito obrigado mais uma vez. Olá, Esmeralda, boa tarde. É um prazer ter você aqui e também é gratificante você vir com toda essa experiência. Aqui na minha cabeça, um monte de perguntas para fazer, porque eu amo dança, amo pandeiro, amo samba. Eu tenho uma curiosidade imensa com danças ciganas, né? E o que eu acho muito bonito também é o vestuário. E eu queria saber o que torna um figurino realmente tradicional na sua visão. Quando a gente vai escolher um figurino, eu falo assim, gente, tem figurinos dança cigana barato? Não é. Não é. Então eu falo assim, eu sempre digo para minhas alunas, é o que vocês querem dançar? Vocês querem se aprofundar? Então invista. Você dentro de um curso, você vai ver muitos tipos de dança. Tem dança cigana que você nem imagina que é dança cigana. E você vai aprender, claro que você é só uma. Eu, por exemplo, dancei todas, né? Todas, entre aspas, né? As que a gente reconhece no Brasil, que é mais conhecidas no Brasil. Mas tem figurinos que são muito caros. Essa, por exemplo, essa da Cowbell, depois eu vou ver se eu consigo mandar fotos para que vocês tenham uma noção da diferença de figurinos. Essa Cowbellia, que é a dança indiana, né, da serpente, é um figurino muito caro. E assim, por exemplo, eu não posso chegar ali na esquina e dizer, fulana, faça aqui essa roupa. Não vai. Eu preciso ter alguém que ela trabalha especificamente com isso. Ou eu busco de lá, que aí sai mais caro, porque aí vem em euro. Né? Tem roupas dessa que chega a custar 6 a 7 mil euros. Né? Claro que se eu fosse comprar lá com elas, não ia ser tão caro. Mas são roupas caras, porque é muito detalhe, é muito detalhada. Ela tem história, ela conta uma história em cada coisa, né? Então, uma roupa de Ruska, Roma, que é a Rússia, também é uma roupa cara. É uma roupa com muitos detalhes, muito babado, muita medalha, muita coisa. Também é uma roupa cara. O que acontece geralmente? Eu quero, vou dançar, mas eu vou fazer ela meia boca, porque é mais baratinha. Então, por exemplo, aí eu quero uma roupa de Ruska. Eu fui no lugar da Ruska, aonde os Ruskas homenageiam aquela roupa, porque é muito bem feita no Brasil. Então, eu sei que se eu estou dançando com aquela roupa, eu estou dançando com uma roupa idêntica à roupa cigana deles. E não com uma, mais ou menos. Se é um flamenco, tudo bem, porque o flamenco é uma roupa mais fácil de achar.
que também não é barata. Um sapato de flamenco, um bom sapato de flamenco custa 2.000, 3.000. Então é tudo muito caro. Mas a gente tenta, a gente, entre aspas, né? Um bom professor, ele busca chegar ao máximo de igualdade. Entendi. São roupas que, na verdade, para a gente que não entende muito como você, a gente não entende o significado, mas são roupas que são muito lindas. Só que para nós é praticamente a mesma coisa. Quando se fala, né, não tem, a gente não tem esse discernimento de identificar o tipo de roupa. Aproveitando, eu gostaria de perguntar como a música influencia a energia e a mensagem das danças ciganas. Então vai depender muito, assim, para fazer a dança cigana, né? Eu sempre falo assim, gente, é impossível dançar danças ciganas sem saber. Por exemplo, eu não falo russo, né? Mas o que eu busco? Traduzir a música, né? Eu tenho contatos, assim, com Ruscas Romas lá na Rússia, tenho contato... eu estudei, a gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas Gawazi ou Gazi, né? Gawazi quando é plural, Gazi quando é no singular, que são as ciganas egípcias. Essas ciganas, elas eram proibidas de dançar, né? Em tempos atrás, séculos atrás, e muitas delas já não existem mais porque elas foram decapitadas, né? Na época era o Muhammad Ali, no Egito, ele mandava decapitar porque elas chamavam muita atenção, elas dançavam de uma forma diferente. Aí já é outra roupa, né? E ela tirava a atenção das guerras dos soldados porque elas chamavam muita atenção. Então quem dançava morria. Então restaram poucas gawazes no Egito. Então, eu tive a oportunidade de estudar a dança gawazi com a última Gawazi Amazin, que já é uma senhora. Então, assim, imagina isso para mim, estar com... sabe, é como se fosse um sonho, uma coisa inacreditável. Eu estudei com a criadora e a divulgadora, uma cigana, a Sapera. Eu estudei com ela na Índia. Ela da Índia e eu aqui, a gente estudando. E eu não conseguia acreditar, porque é uma das danças que eu mais amo, né? Que é a indiana. E eu danço muito, é Índia e Rusca, e aí a Rússia. Então, eu tive o prazer de estar ali e ver como é a cultura deles, né? Eu tá aqui tendo aula com ela, e os indianos passando, e a criança gritava, e ela parava de dançar, e ela corria atrás do neto dela, né? E aí, em casa, sempre, até o Edson falava assim, meu Deus, que aula é essa? Um falando indiano, o outro traduzindo inglês, a outra tá falando italiano. Eu falava, é assim mesmo, mas a gente se entende. Então, eu tive essa oportunidade, né, de estar com elas. Então, isso é muito importante da gente ter essa musicalidade e da gente traduzir. O que aconteceu há tempos atrás? Muita gente achava a música bonita, dançava, e aí os ciganos falavam assim, meu Deus, a mulher está dançando uma música de funeral, e ela está dançando um maior sorriso. Eu falo espanhol, eu falo inglês, né, e um pouquinho de mandarim. E aí, às vezes, eu uso muito música em espanhol também, mas eu faço questão de outro idioma traduzir, né? E tinha uma música que era mania, se tornou uma mania e dançava com pandeiro. E era uma música que falava de feminicídio, que o cara matou a mulher. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, essa música não se dança. Também, como em todas as danças, existem músicas que não se dança, existem músicas que são para ouvir, e existem músicas que são para dançar. Até o Gypsy King, que acho que esse todo mundo conhece, né? O Gypsy King, ele tem músicas que não é para dançar. Ele fez uma música que todo mundo gostava de dançar essa música. Todo mundo fala, gente, ele está falando da avó dele, a avó dele morreu, é uma música triste. Não é música de dançar. Então, essa é a importância da gente entender o contexto musical. E eu sempre falo para minhas alunas, vocês querem dançar uma Rússia? Pega uma música, uma Rússia, uma indiana, pega uma música que é mais tradicional, que todo mundo dança lá, os grupos famosos dançam,
que não tem erro. Não pode inventar. Muito legal e curioso, viu, Esmeralda? É muito curioso. Eu tô aqui, você falando, eu tô aqui pensando, nossa, eu vou pesquisar mais sobre, porque eu gosto de dançar. O Danilo dá até risada e vai, calma, Ariane, dá uma calma aí, minha cabeça tá indo, nossa, lá na Rússia já. Tem uma dança também que vale a pena falar sobre, porque a gente encontra esse preconceito gente, não é brincadeira, o preconceito é muito forte. Eu falo assim, no flamenco, nunca você vai encontrar um professor que vai, por exemplo, ensinar você, quer dizer, não vou falar nunca, tá, gente, porque nunca é uma coisa muito, mas dificilmente um professor vai ensinar você a dançar rumba cigana. Dificilmente ele vai falar para você que o flamenco é uma dança dos ciganos. Ele vai falar, não, vamos fazer outra coisa, vamos, que a gente divide o flamenco em palos. Então existe bulerias, alegrias, rumba, né? Existem vários tipos de dança. A gente reconhece uma outra pela contagem, pela musicalidade, mas eles nunca vão falar isso. E tem outra dança que é engraçado que as meninas, que eu tenho muita aluna de dança do ventre, né? E elas falam, meu Deus, nunca uma professora disse que essa dança é cigana. E ela é dança das ciganas do Iraque, que chama caulia. Não sei se você já ouviu falar, que é uma dança que faz o cabelo, que mexe muita cabeça e roda, roda, roda. Já. Tá vendo? É dança de ciganos, são ciganas iraquianas. Mas nenhuma professora vai falar para você que é uma dança criada pelos ciganos. Entendi. E já ia para uma pergunta aqui nada a ver, mas tudo bem, eu vou seguir aqui. Pode pegar. Depois eu pergunto, né? Que são várias aqui, vários questionamentos. Existem momentos de celebração em que a dança se torna ainda mais importante dentro da tradição? Sim. Existem os casamentos, principalmente, né? Que geralmente duram 3 dias, né? Eu tive oportunidade, assim, nossa, que foi uma coisa assim do meu coração. Eu fui madrinha de casamento do Marcelo Bassiti, né? E são assim, é muito lindo, porque são 3 dias, porque tem todo um ritual, tem a vestimenta, né? Um dia a noiva começa de vermelho, depois vai para o branco, depois vermelho, e acontece um monte de ritual. Então, eles têm as danças também, de família, né? Que a gente chama, né, de celebrações de família. E fora do Brasil, né? A gente tem também, por exemplo, a Zambra, né? Que é uma dança que as pessoas acham que é uma dança espanhola também, que é uma dança de ciganos, né? Que ela tinha uns tempos, né? Um era para a entrada da noiva, o outro é para quando o noivo ia, tipo, ele ia pegar a mão dela, né? Pedir para o pai, para a mãe, então era outra musicalidade, e isso foi a Zambra. Depois a Zambra foi se modificando e veio para a gente dançar, mas eram passos de casamento. Era tudo que acontecia no casamento, né? E aí tem aquela coisa, por exemplo, no casamento da Romá, né? A noiva começa a dançar e vem a mãe dela, e vem o pai. Então tem essa coisa, ainda essa tradição, né? De quem vem primeiro, né? De quem vem depois. Qual é a música, por exemplo, na Turquia, existe uma música que é para a mãe, existe uma música que é para a família do noivo, existe uma música que é para a noiva, né? Para os convidados, para os amigos que a gente mais gosta, né? Então tem sim essa tradição de musicalidade. É uma tradição que é curiosa e bonita, né? É uma tradição bonita, 3 dias de festa. É bom. Mas então eu quero aqui agradecer a sua oportunidade e tempo de estar aqui participando da nossa entrevista, tá? Gostei muito, muito, muito do seu trabalho. Parabéns. Parabéns às meninas que você dá aula. Você mencionou aí no começo da entrevista as meninas daqui da freguesia, Braslândia, né? Eu moro próximo. Eu moro próximo. Vai lá, então. Eu já tô aqui, já vou lá, hein? Já vou pegar seu telefone. Mas é isso, parabéns pelo seu trabalho. E eu passo a palavra para minha amiga Simone, para ela dar continuidade aqui, tá bom?
Obrigada. Nada, tchau. Oi, Esmeralda, boa tarde. Nossa, o assunto ele é encantador, de verdade. Eu também vou querer fazer aula. E aí, a Ariane acabou comentando, né, em relação às suas alunas, e aí a gente já aproveita, deixa, para perguntar como que você ensina suas alunas a compreenderem essa cultura, antes mesmo delas aprenderem os primeiros passos da dança. Boa pergunta, porque às vezes os alunos chegam com vícios, né? Principalmente dentro da religiosidade, né? Então elas chegam com aquela coisa, porque eu vim dançar, porque a minha cigana, eu falei, deixa ela lá fora. Ela já sabe dançar, quem não sabe é você. Então vamos reaprender. E aí quando a gente começa, aí primeiro dia de aula, né, sempre. Eu trouxe minha saia, eu falei, tira a saia. Deixa a saia lá. É a última que você vai pegar é saia, né? E aí é uma reeducação. Você tem que reeducar. Até elas entenderem o que elas entendem hoje, como dança cigana, é um passo de formiguinha. Porque nem todo mundo vai aceitar. Elas acham que elas vão ficar num acampamento cigano, com um violino tocando, e elas balançando a saia, e não é bem assim. E a realidade é bem outra, né? Então, é passo a passo. Isso leva tempo? Leva. Hoje, a maioria das minhas aulas, acho que quase todas, se você falar de qualquer dança de qualquer país, elas sabem debater, elas sabem ensinar, elas sabem falar sobre dançar também. Ou seja, a gente vai além da dança, né? Sempre. Pessoal, só para pontuar, a gente está com o horário meio estourado aqui. Eu queria alinhar com a Esmeralda a gente vai antecipar algumas questões, até para chegar no ponto aí, não sei se a Simone tem mais alguma questão que ela gostaria de pontuar, e na sequência passar para a Aline e a gente finaliza no multiculturalismo. Eu acho que dá para a gente seguir sim com a linha, não tem problema nenhum, não. Esmeralda, já te agradeci, né, pela participação, te parabenizei. Vamos lá. Como o multiculturalismo aparece no seu trabalho, misturando o respeito às raízes e o diálogo com outras culturas? É entendível, a gente precisa primeiro entender, como eu falei para vocês, né, a história de um povo, né, a história de um povo que foi um dos acho que acredito que o primeiro agente cultural no mundo inteiro. Então, não é uma dança de um país, é a dança de um mundo inteiro, onde eles passaram e circularam. Então, através de um trabalho que a gente faz, né, hoje, tendo esse prazer de ser a primeira bailarina, de ter sido a primeira bailarina, aqui, principalmente aqui em São Paulo, a ser reconhecida pela União Cigana do Brasil, né, e poder representar a dança cigana em qualquer lugar do mundo, aonde eu vou, sendo bem representada. Eu acho que isso tem um peso também imenso para mim e uma responsabilidade, né, de amor ao povo, de amor, eu falo até amor às mulheres, né, porque quando a gente fala principalmente em danças ciganas, a gente está falando de uma sobrecarga e de uma vida cultural feminina, né, essas Sim. mulheres que sofreram e sofrem muito ainda através de preconceito, através de humilhações, né, aonde quer que elas estejam, né, a palavra cigana traz tantas coisas na mente de tanta gente, menos a arte, que era o que devia trazer, menos que elas também são mulheres como nós, elas precisam de saúde, elas precisam de educação, elas precisam de amor, elas precisam de trabalho, elas precisam de carinho. Então a gente tem essa, é a cigana, né? E às vezes programas como novelas, programas, sempre falei, a cigana, né? Hoje em dia teve até uma novela, né? Quando roubou o menino, foi a cigana, né? Então, vê como que a gente pode trazer isso, né? A gente pode trazer isso para a mente das pessoas, para que elas saiam das aulas entendendo que existem ciganos de todo tipo, como existe em qualquer cultura, Sim. né? Tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que não. Então, a gente precisa trazer isso. E outras que entendem que, eu já vi muita gente falar assim, nossa, você faz dança cigana,
E essa sua religião é estranha. Eu falo, gente, como assim religião? Cigano não é religião. Cada cigano tem a sua religião, existe cigano de todo tipo, de todo jeito, de toda forma. Não tem nada a ver com a religiosidade. Então, essa é a importância cultural que a gente precisa colocar na cabeça, precisa estar trabalhando. É passo de formiga? É, gente. É difícil? É. Outro dia eu entrei no metrô vestida de cigana para trabalhar, vestida de cigana, entre aspas, né? Ia trabalhar. E a mulher fez assim, a mulher encostou em mim e me cheirou assim. Ela fez assim, nossa, primeira vez que eu vejo uma cigana cheirosa. Nossa. Né? Por aí vocês tiram, né? Não. Sim, o preconceito é muito forte, né? Até as pessoas usam o termo cigano sempre como pejorativamente, né? Exatamente. Por isso que a gente já hoje não Por isso fala é tão nem cigano. importante o trabalho, né, da comunidade de vocês, esse trabalho de conscientização, né? Exatamente. Esmeralda, o que você considera mais desafiador ao transmitir uma cultura tão rica para as novas gerações? Hoje em dia, eu acho que eu falo assim sempre para minhas alunas que mudar um corpo é muito fácil. Eu posso mudar qualquer corpo, e eu já mudei milhares. Mas mudar a mente é muito difícil, Sim. né? E quando a gente vem, eu já vi, lugares que eu morei, às vezes, meu marido sabe, né? Que eu não tenho por que levar minha roupa embaixo do braço e dizer, eu vou me vestir lá. Sim, eu saio com a minha roupa da minha dança, porque eu me orgulho da cultura cigana, né? Tem bailarinas que cansa de pegar roupa e botar embaixo. Eu não vou assim, não. Eu falo, gente, mas como? Isso não é uma fantasia. Isso é uma roupa de uma cultura. E eu já cansei de dizer, nossa, a cigana mora aqui. Ontem eu desci aqui para trabalhar, eu fui toda vestida, né? E assim, a pessoa olhava e falava, nossa, que coisa linda, você vai para onde? É o quê? E você vai lá e fala, olha, eu faço a dança ciganas, é assim, é assim. Então a gente tem que ter esse trabalho, né, de falar. Outras pessoas já falam, nossa, tem cigano morando aqui, né? Mas não tem o trabalho de entender. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito a nossa mente, e isso não serve só para a cultura cigana, serve para tudo, né? Quando a gente generaliza um povo, a gente também está se auto-generalizando. Sim. E, Esmeralda, que mensagem você deixa para quem quer conhecer a cultura cigana com respeito e sensibilidade? Gente, é um caminho sem volta. É a melhor coisa do mundo. É divino, é maravilhoso, é cura, é vida, é alegria, sabe? É um mundo que eu não sei explicar, eu acho que tem que viver para poder entender. Eu sou muito apaixonada, eu sou muito grata, sabe? Todos os dias, quando eu piso num palco, e eu ganhei, eu consegui, eu fui uma das únicas bailarinas, eu acho que eu vivo da dança cigana, né? Então, tudo que eu obtive na minha vida, eu falo que até a minha própria vida foi através dos povos ciganos, senão eu não estava aqui falando com vocês hoje. Eu não sei onde eu estaria, se eu não tivesse os povos ciganos, eu estaria em algum lugar, mas bem triste. Mesmo com praia, eu estaria bem triste. Eu prefiro não ter a praia, estar aqui em São Paulo, mas ter dentro de mim esse amor. E eu fui reconhecida, né? Eu também fui amada, eu fui agregada, né? Eu tenho uma cigana que eu amo muito, que é a Cida, né? Depois eu acho que ela até vai assistir. Ela é uma Romi, e ela fala assim, Esmeralda, você é mais cigana do que muitos ciganos que eu conheço, né? E você ouvir isso de um cigano, né? Eu não tenho preço, gente. Eu convido vocês a ir para uma festa, a conhecer, mas de verdade, vocês vão amar. E a gente vai. Esperar o Eu, Edson. com certeza, dá licença, desculpa, Aline. Eu acho que eu já tenho uma aluna. Eu, com certeza, estarei lá, porque eu gosto de dançar, amo, amo, amo. Obrigada, viu? Bom, é isso, né, pessoal? Foi muito bom aí receber a Sim. Esmeralda. Muito obrigado por dividir conosco sua história, seu conhecimento, essa riqueza da cultura cigana. E só agradecemos aí o seu tempo e seu conhecimento, né, que foi bastante útil aí para o nosso trabalho, inclusive. Agradecemos muito seu tempo, sua disposição, viu,
Esmeralda. Imagina, gente, quando precisar. Eu falo muito, né? Mas é porque eu gosto de falar mesmo. Muito obrigado.